Bom, pessoal, então bom dia. Vamos continuar a nossa última aula. A gente tinha visto a noção de independência linear, né? E aí eu falei da questão de dimensão também, né? Ou não? Falei, né? Que o número de elementos na base é a dimensão do espaço. Tá. Eu falei então que é fácil de vocês checarem, né? Que o R3 tem uma base. Vamos botar uma igualdade aqui, né? No sentido de botar assim, base aqui. Tá? Não que esses sejam todos os elementos de R3, mas é a base que gera R3, a gente chama. Tá? Então, pode ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Agora que eu estou escrevendo, eu estou lembrando que eu já falei isso aqui também. Tá? Então, inclusive, vocês perguntaram bastante sobre se a gente podia escolher outra base, se a gente podia fazer uma coisa tipo 1, 1, 0, ou 1 menos 1, e assim por diante. E aí eu falei que podia, né? E que aí a gente tem um R3. O R3 é extremamente importante porque, a princípio, pelo menos no mundo macroscópico, ele descreve o espaço que a gente habita, né? A gente consegue descrever as coisas todas que existem em termos de R3. E a gente vai colocar mais uma estrutura nele para ele chegar de fato no que a gente chama de E3, tá? É o espaço euclidiano tridimensional, que esse sim tem toda a estrutura necessária, né, para a gente fazer eletromagnetismo. Okay? Então, para isso, a gente precisa do produto interno. Certo? Então, o que é o produto interno? A gente vai definir uma função g ponto que vai levar o produto cartesiano de V com V em R. Tá? Definição geral. Essa função ela tem que ter as seguintes propriedades. Ela tem que ser simétrica. Ou seja, G ponto de V com U tem que ser igual a G ponto de U com V. Quando não houver ambiguidade, a gente vai usar uma notação bem mais condensada para isso aqui, que vocês estão acostumados, que é isso aqui de cima é idêntico ao de baixo. Oi? Não, aqui é unidimensional. É um número real só. Produto interno. Isso. É o produto ponto aqui que vocês estão acostumados. Isso, porque aqui é o produto cartesiano. Lembra? O produto cartesiano é o produto das sequências, em que você tem na primeira entrada um elemento desse espaço e na segunda entrada um elemento desse espaço. E o G ele está levando esse produto, ou seja, esses dois caras, nesse número aqui. É o produto interno. Quer falar alguma coisa? U e V são elementos da função G? Desculpa, isso. U e V pertencem. Tá? O professor, quando você coloca o X na definição, né? Você fala que é um produto cartesiano. Isso. Quando você fosse colocar o produto externo, você também colocaria esse símbolo. O produto externo a gente vai usar cunha e o produto vetorial a gente usa X também. Então, aqui, quando você está colocando o X, você está falando por divisão de espaço. Então, você está fazendo um produto cartesiano dos espaços definindo onde está acontecendo. Seria isso? Exatamente. Daí, quando você faz um V e U, daí você vai usar a função, né? Isso, vai ser outra função, a gente vai definir, vai ser um G com um Xzinho aqui, ok? Que vai ser uma função que vai levar também do produto cartesiano para V, no caso do produto vetorial, mas a gente não chegou lá, isso aqui é o produto interno, ele é mais simples ainda. Por isso que é real, porque é o produto interno esse aqui, não é o produto externo nem o produto vetorial.
Tá? Próprias propriedades. Né? Propriedades, isso. Deixa eu pegar aqui. Qualquer tipo de esclarecimento desse tipo, pode perguntar, pessoal. Tá? Então a gente usa essa notação aqui, tá? V escalar U ou U escalar V. Tá? É a mesma coisa. Isso aqui é igual a isso aqui. Outras propriedades, a gente quer linearidade à esquerda. Se eu quiser, você multiplica e soma. Oi? Você multiplica e soma, né? Sim, você falou, tá certo. Multiplica e soma. Você está pensando é porque você está pensando numa versão particular dele, mas em geral, sim. Você multiplica as componentes e soma sobre essa multiplicação. Então, geralmente, qualquer operação que de alguma forma faz alguma coisa com dois vetores e leva ele para uma dimensão só. Exatamente. Só somar em vez de multiplicar. Só somar. Se cumprir as propriedades que eu estou colocando aqui, pode. Acho que a soma só cumpre, não cumpre. Você diz só somar as componentes? Não, não cumpre. Não. Qual será que é melhor? Aqui, a simetria vai cumprir. Linearidade à esquerda, eu acho que, peraí. Iria cumprir também. Não, não cumprir a linearidade. Tá? Professor, quando a gente faz essa multiplicação de vetores, quando a gente muda tem um sinal. É porque você está pensando no produto vetorial. Aqui a gente está fazendo no produto interno. Tá? O sinal vai aparecer no produto vetorial. E tem algum outro exemplo que você pode dar de algo que seria um produto interno, também além da multiplicação? Em geral, a gente vai chegar a isso no final desse capítulo. Você vai ter o seguinte: V escalar U vai ser igual a uma certa quantidade aqui, que a gente vai chamar de G, vou botar um somatório aqui, de igual a 1 até 3, soma de J igual a 1 até 3, V I, U, J, G e J. Onde esse G e J podem ser funções complicadas da posição. Isso aqui é a métrica do espaço. Tá? Isso aqui é o que define o grau de liberdade da relatividade geral. Está todo contido nessa informação aqui. Então... Oi? Porque aqui a gente está falando do espaço, a gente está falando da métrica no nosso espaço tridimensional. Se você tiver esse G e J, ele basicamente vira o produto interno normal. Isso, porque no caso, o que você está pensando é que o G e J é igual a delta e J. Onde esse cara aqui é o delta de Kronecker. O delta de Kronecker, isso tudo eu vou falar, a gente está adiantando um pouco, mas não tem problema, a gente vai e volta. Ele é 1 e quando é diferente é 0. Então isso aqui se reduz, no caso do delta de Kronecker, se reduz a uma soma de 1 até 3 de VI UI. E se ele pode somar, pode ser o único produto interno que existe e tem variações desse ou tem outros? Essa forma aqui é a mais geral possível para o produto interno. Só que as escolhas que você tem estão todas definidas nesse objeto. Todas as diferentes são variações Desse G aqui, justamente. Então, dependendo do meu espaço, dependendo do problema que eu estou lidando, eu vou trocando o jeito. Isso. Na relatividade, vai ser de um jeito. Isso. Isso aí tem a ver com o espaço, então. A gente vai chegar lá, mas sim, tem a ver com o espaço. Esse cara aqui, você pode imaginar, é porque a gente está fazendo aqui o caso simples, em que você tem uma régua, e a sua régua ela serve para todos os lugares do espaço. Tá certo? Então a noção de geometria colapsa, porque ela é igual em todos os pontos do espaço, então você só precisa pensar nela num ponto só. Em geral, a métrica vai te dizer o seguinte: eu quero medir um tamanho de uma coisa, eu vou usar essa régua aqui, a minha régua tem que ser assim aqui, o mesmo 1 metro aqui é assim aqui, é assim aqui, e assim por diante, entendeu? Então, esse cara aqui é como se fosse essa ferramenta espalhada no espaço, te possibilitando medir coisas. Digamos que você queira medir o comprimento de uma curva.
Você primeiro pega um pedacinho da curva bem pequenininho aqui, pega essa régua aqui, bota aqui e mede o tamanho dela aqui. Aí você vai para esse próximo pedacinho dela, pega a régua desse pedacinho, mede o tamanho, soma com esse de trás. E vai fazendo essas somas até você medir todo o comprimento. A gente já vai fazer essas contas no contexto simples, tá? Só uma curiosidade, isso seria como se fosse uma base? Ou não? Não. Se no caso você falou da régua. Isso. Então seria como se tivesse uma base de tamanho e eu teria uma base de... Tá, o que você está se referindo é porque a métrica, ela pode ser pensada em termos que a gente chama de uma tetrada, que é uma base, tá certo? Ou seja, existe uma relação de 1 para 1 entre tetradas, né, ortonormais e uma métrica, tá certo? Foi nesse caminho que o Azteca seguiu para fazer Looping Quantum Gravity. Em vez de você tentar quantizar a gravitação usando esse grau de liberdade aqui, você tenta primeiro decompor a métrica em tetrada, aí depois da tetrada você decompõe de um outro jeito, usando uma coisa mais complicada que tem a ver com teoria de grupos, e aí você quantiza aquela outra coisa lá, certo? Então é só você estar jogando o grau de liberdade da geometria em lugares diferentes. Como você mesmo intuiu, você pode ter essa noção de medida de tamanho das coisas, não necessariamente com uma métrica, mas pode ser também com uma base de 3 vetores que você usa como referência. Tá? Bom. Vou voltar à vaca fria e depois a gente... Né? E eu fui usar essa expressão de vaca fria no semestre passado, os alunos ficaram me sacaneando. Depois eu fui ver, é uma expressão portuguesa. As pessoas comiam uma carne de vaca antes do jantar, e se você volta à vaca fria, você está voltando para o começo, entendeu? Por alguma razão eu aprendi isso em algum lugar da minha vida. Linearidade à esquerda. Então, linearidade à esquerda, a gente impor o seguinte: G ponto de F mais de V com U, vírgula, W é igual a G ponto V com W mais, porque agora é o mais da soma dos números reais, G ponto de U com W. Tá? Em notação razoável, isso aqui nada mais é do que V mais U escalar W é igual a V escalar W mais U escalar W. Tá? Tá tranquilo? Vou falar. Isso aqui? É aplicação. O nome do símbolo é G ponto. O nome do símbolo é G ponto. Isso aqui é o nome do símbolo. Eu poderia chamar isso aqui de F, se eu quisesse. É que o professor colocou, eu não entendi se era uma multiplicação de tela, É que vocês não estão acostumados a decorar os símbolos dessa forma, né? Mas assim, isso é basicamente, vocês vão precisar aprender, tá? de ponto é anotação. É a anotação, é o nome do símbolo. Então, G ponto é uma função que recebe 2 argumentos. Esse argumento aqui, no caso, é o resultado da função f+, atuando sobre f em V e U. É a função produto interno atuando na função soma de vetores com outro vetor. Era isso? Porque você falou só notação, aí na aula passada você estava definindo essas... Isso. Isso é só uma notação para se referir àquelas funções que eu defini na aula passada. Isso. Eu não entendi que esse parênteses com dois vetores dentro, o que ele aqui? V, vírgula, U. Onde? Aqui? Ali também, ó. Aqui é o argumento da f. Lembra, a f é a função soma. Ela pega 2 vetores e leva num terceiro. Da mesma forma que você podia ter uma fzinha de x e y. Isso. Só que fx e y toma R$2 e leva num real, por exemplo. Pode falar. Essa liberdade Boa pergunta.
A gente geralmente define ela só à esquerda ou só à direita, e aí você consegue fazer um exercício muito simples e usar a simetria para provar que se você impôs ela à esquerda, ela também vale à direita. Por quê? Não é frescura de matemático. Quando você vai para um espaço chamado espaço de Hilbert, eles não são simétricos. O produto de V com 1 é igual ao complexo conjugado do produto de U com V. Aí a simetria à esquerda não leva a simetria à direita, mas leva a antissimetria à direita, que é a simetria que os números que aparecem com o complexo conjugado. Isso vai ser essencial no curso de mecânica quântica. Não sei se vocês já viram isso em física moderna, mas quando vocês forem mecânica quântica 1, vocês vão descobrir que vocês vão estar trabalhando com espaços de Hilbert e que o produto interno é modificado. E o espaço de Hilbert nada mais é do que um espaço vetorial com um produto interno sobre o corpo dos complexos, com essa propriedade que eu acabei de falar da antissimetria e do complexo conjugado. Tá? Esse é o espaço da mecânica quântica. Existe alguma preferência sua de escolher essa linearidade esquerda ou é só... Isso é uma boa pergunta também, porque os físicos geralmente definem somente linearidade à direita e a esquerda vem como consequência da simetria. Tá? Só que os matemáticos fazem o contrário, eles definem geralmente a simetria à esquerda e aí pegam a direita como consequência. No caso do espaço de Hilbert, vai ser relevante a diferença, porque no espaço de Hilbert, geralmente a gente bota a antissimetria à esquerda. Ou seja, no BRA, eu não sei se vocês já viram BRA e CAT, mas o BRA, ele tira o complexo conjugado do número real, do número complexo que está multiplicando, enquanto o CAT não. Tá? Tem um operador que ele é ao contrário do delta de crônica, que se I e J forem diferentes um do outro, ele é igual, não é? Nunca ouvi, cara. Eu nunca vi esse operador aparecendo. Ah, é que eu sei que tem um operador que se você colocar lá, naquele exemplo que você deu, ele vira um produto, aquele que tem o O produto vetorial, a gente vai chegar nele. Ele é o símbolo de Levi-Tivita. É esse, então. Mas, então, tecnicamente, esse produto ele também é o produto interno. O símbolo de Levi-Tivita não te dá um produto interno, tá? Mas, em várias situações, ele te dá, de certa forma, o primeiro passo para você eventualmente definir um produto interno mais para frente. Mas isso é super avançado, tem a ver com geometria simplética, é outro papo. A resposta é não, isso. Tá? Eu estou exigindo a linearidade à esquerda. E eu fiz isso primeiro com uma notação pesada, para vocês terem clareza de que, na verdade, eu estou exigindo uma certa compatibilidade entre essas funções aqui. Então, estou dizendo que essa função g ponto, que me leva dois vetores a um número, quando agindo num primeiro vetor que vem de uma soma de outros dois, tem que ser igual a g, né, atuando com esse e esse, que são esses dois aqui, e depois esse com esse, que são esses aqui. E lembra, aqui ó, tem uma soma entre números reais, porque o G leva dois vetores num número real. Isso. Então, na verdade, eu estou transformando essa soma... Cadê? Um pouquinho. Eu estou transformando essa soma nessa soma aqui. Se eu quisesse, em vez de colocar o mais aqui, colocaria uma vírgula, e daí eu colocaria tudo dentro de parênteses e colocaria a função mais. Se a gente tivesse definido uma função f ou qualquer outra letra h, digamos, para representar a soma entre dois números reais, sim. Porque ali eu estou somando dois números reais. Tem que lembrar que o resultado da função g ponto é o número real. Só que eu não fui tão chato nesse nível de definir até para a multiplicação, a soma entre reais, uma função. Entendeu? É só porque, como do lado esquerdo ele está tudo com funções, F e G, do lado direito a gente está com a soma. Isso, o operador está aparecendo direto como um operador, não como uma função. Se eu tivesse definido, eu poderia ter feito Isso. Se eu tivesse definido assim, ó, tem a função H+, que pega A e B, né, onde A e B pertence aos reais, né, e é igual a A mais B. Tá certo? Aí eu poderia ter botado o H aqui
vírgula, fecha parênteses. E aí você pode mudar a maneira que você faz soma entre reais e ver quais são as consequências. Por exemplo, não a soma, mas no caso da multiplicação, tem muita gente que faz isso, chama de geometria não comutativa. Você pega os números reais e você diz que agora A vezes B não é mais igual a B vezes A. E aí você tenta encontrar várias consequências nisso sobre como que isso muda a geometria euclidiana, por exemplo. Isso é uma área da física / matemática chamada geometria não comutativa. Então você está brincando em mudar uma dessas funções aqui. Aí então mais o V mais U? Aqui é V mais U. Isso. E finalmente, outra coisa que eventualmente cai, em parte, é a positividade. A gente exige que V escalar V seja maior que zero e igual a zero se somente se V for igual a zero. Tá? V escalar V é maior que zero, vírgula, e, eu teria que repetir, se na nota pode repetir, V escalar V é igual a zero, né, isso aqui eu repito aqui, se somente se V for o vetor nulo. Tá? Quando vocês forem para a relatividade restrita, vocês vão descobrir que existe uma classe de vetores que se chama nulos, vetores que têm módulo zero, e vetores com módulo negativo também. Eles servem para descrever dois tipos de conexão causal entre pontos, mas isso é fora do nosso escopo. Tá? E. Deixa eu deixar de ser preguiçoso. V escalar V. Né? Positividade. V.V é maior que zero, vírgula, é igual a zero, V escalar V é igual a zero, se somente se V for vetor nulo. No caso, essas três propriedades que a gente descreveu aí são propriedades do produto interno, é isso? Isso. São as propriedades que definem a classe de funções G ponto que eu posso trabalhar. Dentro do produto interno. Isso. São todos, isso aqui restringe todos os tipos de noções de produto interno que você pode calcular. Em alguns casos de geometria, de matemática, você faz restrições assim e descobre que só existe uma. E em alguns casos você descobre que existe uma classe. Né? Nesse caso eu tenho um conjunto enorme de possibilidades. Porque ele é sempre maior que zero, e se ele for igual a zero, ele com certeza você sabe que V é igual a zero. Se só for igual a zero. Só para igual a zero, isso. Tá? Ou seja, se você tem dois vetores que você sabe, você pode estar supondo que eles não são nulos, você sempre tem garantia que o módulo deles é maior que zero. Bom dia. Aí com isso a gente pode definir norma. Então a gente diz que barrinha do V, que você pode pensar como uma função, tá? Nada mais é do que o sinônimo disso aqui. Que é sempre bem definido, já que esse número aqui é sempre um número positivo. Definição normal? Oi? Definição normal ou definição da norma? Definição da norma. Definição da norma. Ela é definida através do produto interno. Tá? Em algumas situações, na matemática, você define uma norma sem definir um produto interno. Você define a norma direto. Tá certo? Em algumas situações isso é conveniente. Mas se você tem um produto interno, ele sempre induz uma noção de norma natural. Ok? Que é essa aqui que eu estou falando para vocês. Eu teria que fazer uma coisa similar ao que eu fiz com G ponto.
Eu falo que existe uma função que leva um vetor num número e tem uma série de propriedades. Tá? Mas ela é a raiz de V elevado a 2. De V escalar V. Ou melhor, se preferir, Uma coisa em cima. é raiz de G ponto atuando em V. V. Ah, tá. Nossa. Pronto. Ok? Bom, o que a linearidade dessa função g implica para a gente? Implica. Então, mais a presença de uma base implica que V escalar U pode ser escrito, aí vocês têm que começar a se acostumar a fazer essas contas, tá? Lembra, o V, ele sempre pode ser escrito numa base, tá? Então, eu posso dizer que esse cara aqui é dado por soma de I de 1 até 3, de VI e I seta. Uma base qualquer, ok? Ponto. U somatório sobre J de 1 até 3 de U J e a mesma base J. Tá? Isso aqui é a nossa G, ela é linear, então, sob soma e sobre multiplicação por escalar, então, eu posso tirar o meu V do parênteses. Tá ok? Porque eu estou preparando vocês, nesse curso eu não vou fazer isso, mas eu estou preparando vocês mentalmente para a convenção de soma de Einstein. Então, isso tem diferença. Tem diferença, sim. A gente convenciona, foi uma das maiores, algumas pessoas dizem que foi uma das maiores contribuições que o Einstein fez para a física, foi essa convenção de soma de índices. Então, quando você tem um índice em cima e um embaixo, eles estão repetidos, você convenciona que aquilo ali significa uma soma. Então, você pegar um texto avançado, você vai ver que essa mesma expressão não teria o símbolo de soma aqui nem aqui, porque estaria implícito pela anotação. E se você tem uma situação que você tem o mesmo índice aparecendo 3 vezes, uma embaixo, 2 em cima, por exemplo, é porque você errou a conta. E aí tem que tomar cuidado, porque esse aqui não é a componente do vetor da base. Esse é o rótulo do vetor da base. Oi? Como assim, professor? O rótulo? É porque você precisa nomear os vetores da base. Por exemplo, vocês estão acostumados a usar X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, ou IJK. Eu estou chamando de E1, E2, E3. Porque eu estou usando a mesma letra E para os 3. Entendeu? Em alguns lugares eu acho que vocês já viram X1 chapéu, X2 chapéu, X3 chapéu. Tá? E aqui o E é a mesma base. Eu só estou trocando o I e o J para fazer a soma separada. Né? Isso. Poderia acontecer de eu ter um EI, uma base aqui, outra base ali, onde, por exemplo, fizer com 2 bases diferentes, daria certo. Uhum. Em algumas situações isso acontece. Tá. Tá? Deixa eu ver. Quando a gente for resolver problemas de eletrostática, muitas vezes você está numa base de harmônicos esféricos e você vai querer uma base de Fourier por alguma razão. Nesse tipo de situação, esses E's aqui podem ser harmônicos esféricos e aqui base de Fourier. Aí você vai precisar aprender quem é o produto interno entre um harmônico esférico e uma onda plana. Seriam outras propriedades. As propriedades são sempre as mesmas, porque seria um produto interno, só que agora é produto interno no espaço de funções. E eu esqueci uma propriedade aqui, pessoal, antes de falar disso aqui, tá? Porque senão isso que eu vou falar não dá certo. Que é a linearidade pela multiplicação por escalar, ok? Então você tem o seguinte,
G ponto atuando em F ponto de A e V com U, tá? Isso aqui é igual a... Aí eu vou botar novamente sem uma função, porque eu não botei função para multiplicação entre números reais, A que multiplica G ponto de V com U. O A é um escalar? Onde A pertence aos reais. Tá? Isso aqui nada mais é do que, abre parênteses, A. Tá muito baixo aqui ou dá para ler de boa? A, V, escalar U é igual a A que multiplica V escalar U. É linearidade pela multiplicação por escalar. Aí o F ponto seria como se estivesse fazendo um produto interno entre um escalar e um vetor? Eu não chamaria de produto interno porque são objetos de dois espaços diferentes. É simplesmente a multiplicação do vetor por um escalar. Tal qual a gente definiu na aula passada. Uma pergunta aqui, ó. O E está com o vetor em cima. Isso é porque eu estou pegando uma componente do V, estou multiplicando por um vetor, que é a base, depois poderia ser 1, 0, 0 ou qualquer. Então, assim, essa operação com... Eu só queria entender porque o V está com o I em cima, né? E o E, além de estar com o I embaixo, está com o símbolo do vetor. Vamos entender então. Vamos pegar aqui o caso em que o meu E, 1 é igual a 1, 0, 0. E2 é igual a 0, 1, 0. E E3 é igual a 0, 0, 1. Nessa circunstância, essa soma dá V1, E1 mais... Lembrando que esse mais aqui é o F mais, tá? E esse aqui é o F ponto, entre esse cara e esse, tá certo? V2, E2 mais V3, E3. Pela regra que eu defini para esses objetos aqui, quando eles habitam o R3, você lembra que eu defini quem era o F ponto e o F mais. Tá certo? O F ponto é simplesmente eu posso pegar o escalar que está fora e multiplicar todos os elementos das entradas que eu tenho no meu R3. E a soma, eu somo entrada a entrada, tá? Da minha sequência ordenada. Então, isso aqui é isso vezes, né? V1 vezes 1, V1 vezes 0, V1 vezes 0. Então, esse cara aqui é V1, 0, 0. Mais 0, V2, 0, mais 0, 0, V3. Nesse passo aí, se eu tivesse colocado V1 vezes V1 sem seta, em vez do V1... Não existe 1 sem seta. Não existe. Não. Tá. Eu imaginei, por exemplo, pegando a primeira componente, tá? Você pode, mas aí você vai chegar nesse objeto aqui, ó, que vai ser esse rótulo que diz quem é o vetor e esse cara que diz quem é a componente. Esta base especial aqui, ó, ela é a base onde isso é igual a uma delta de Kronecker com índice em cima e índice embaixo. Mas eu nem defini esse cara ainda, então não vou falar disso por enquanto. Tá? Vou falar. No caso, quando a gente multiplicou esse vetor pela base E1, pela base E, a gente tem esses valores. O que eles vão representar para a gente? Então, aí isso depende do significado geométrico que sua base tem. Tá certo? Por isso que se você faz uma má escolha de base, o que você está fazendo no seu problema é, digamos que o seu problema tem uma noção de geometria implícita. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você está trabalhando
uma esfera na origem, entendeu? Carregada, e você quer saber como é que são os vetores de força ali eletrostática sobre a casca da esfera. Naturalmente, a casca da esfera induz que você tem vetores versores que os cartesianos não são tão úteis, porque veja, na casca da esfera, o vetor que aponta para fora é esse vetor raio, que muda de ponto a ponto. E o vetor θφ também, ele não é o θ-chapéu e o φ-chapéu, ou seja, os vetores ortogonais, as tangentes à superfície e ortogonais à superfície não coincidem com os cartesianos. Então, se você escreve esse problema que tem geometria esférica em coordenadas cartesianas, numa base cartesiana como essa aqui, por exemplo, você acaba com um problema muito mais complicado, porque você está colocando a geometria do seu problema mais a tradução dela para a geometria cartesiana. Entendeu? Quando você tem traquejo com essas ferramentas, você já percebe que o problema tem uma certa geometria e tenta escrever o problema de partida sobre uma base natural para a geometria dele. Entendeu? Mas isso requer uma certa experiência. Por enquanto, vocês ainda vão bater muita cabeça com isso aqui, porque vocês vão ter decorado o que vale para a geometria cartesiana. Cartesiana não, nas coordenadas cartesianas. E aí isso induz umas noções que podem ser levadas para essas outras geometrias, entendeu? E aí, enquanto vocês ainda não aprenderem a fazer isso direto na outra geometria, é bom fazer esse caminho, porque vocês não erram quando vocês fazem ele. Qual é a diferença de ponto para F+? O f ponto, ele é uma função que leva um real e um vetor em um outro vetor. Ele é a multiplicação por escalar. E o F+ leva 2 vetores Em um outro vetor. Não, em um outro vetor. Está nas notas, tá? E vai estar na aula passada online também. Tá certo, pessoal? Então, o que acontece aqui? Tá, tudo bem. Então, veja. Soma de AI de 1 até 3 vezes soma de J de 1 até 3 de BJ. Tá? Números reais aqui. Vamos esquecer um pouco os vetores. Eu estou fazendo isso aqui porque numa outra vez que eu dei esse curso, as pessoas estavam se confundindo com isso. Se vocês acharem que está muito simples, vocês podem falar para mim, pode acelerar, professor, eu acelero, tá? Isso aqui, pessoal, distributividade da multiplicação por números, né? Então, você pode abrir esse cara aqui como A1 mais A2 mais A3 vezes B1 mais B2 mais B3. Faz a regra da multiplicação, da distribuição, e você obtém que o somatório pode sair. A noção da distributividade implica que o somatório sai. Você pode fazer assim, ó. Soma de I de 1 até 3, soma de J de 1 até 3, de AI, BJ. Se isso não estiver absolutamente claro na cabeça de vocês, façam essa conta para vocês se convencerem, ok? Só que ainda é melhor que isso. Essa soma aqui não importa a ordem que ele está aparecendo. Tá certo? Então, no sentido da somatória, tanto faz como é que está fazendo isso aqui. A gente condensa normalmente isso assim, ó. I, J de 1 até 3. AI, BJ. Tá bom? Mas aí essa ordem não importar, só tem essa propriedade porque os reais têm a quantidade. Não. Porque a ordem da soma não importa. Porque a ordem da soma do que é que seja fazendo é comutativa. Se você estiver fazendo soma de coisas cuja a soma não comuta, e eu não conheço nada assim, aí você teria que se preocupar com isso. Geralmente a multiplicação não comuta em operadores, por exemplo, mas a soma comuta. Ou seja, o operador A mais o operador B é igual ao operador B mais o operador A. Estou falando isso porque a gente vai usar essa notação mais simplificada, tá? E aí, no caso, quando você chega na notação de Einstein, você até aborta escrever esse cara aqui. Eu não vou usar conversão de soma, eu só avisei qual ela é. Nesse curso, Eletron 1, eu não vou usar conversão de soma, eu vou escrever o símbolo de somatório sempre. Tá. Só uma pergunta ali. Aí você deixa um assim. Não, tá. Que são diferentes, né? Isso. Embaixo. Isso.
Isso aqui, essa expressão não daria para usar a conversão de Einstein, estaria totalmente errada. Eu só confundi porque eles estão somando. Aqui é um somatório também, igual 1, 2, Isso. 3, entendeu? E aí se esses dois índices embaixo, ele é porque eles são. Porque essa não está consistente com o que eu falei antes, que seria para os tensores, tá? Posso já apagar aqui? Então, pessoal, lembrando essas propriedades básicas dos somatórios, o que a gente pode fazer? Isso aqui eu acho que a gente pode fazer como exercício. Vocês veem facilmente que essa brincadeira aqui vai virar o seguinte, ó. V escalar U vai ser igual ao quê? Soma de J de 1 até 3, VI, UJ, EI escalar EJ. Isso. Tá certo? E quem tinha me perguntado a relação entre a métrica e a base, está aqui, ó. Uma vez que você tem uma base e você sabe qual é o produto interno entre todos os elementos da base, você sabe calcular o produto interno de qualquer dois vetores. Tá certo? Porque qualquer vetor pode ser escrito em termos de uma base. Uma mesma base. Então, se você sabe isso, você pode pegar qualquer vetor e escrever naquela base. E se você conhece o produto interno entre os elementos daquela base, você conhece de tabela o produto interno de qualquer vetor. Então, a definição do produto interno é equivalente à definição do produto. A definição do produto interno entre quaisquer dois vetores é equivalente à definição do produto interno para uma certa base. Tá certo? Só que a gente sabe que esse cara aqui é comutativo, né? A gente sabe que escalar de A com B é igual a escalar de B com A. Então, isso aqui você teria quantos elementos em geral? 3 vezes 3. Só que como isso aqui é simétrico, você tem que o 1 e 2 não é independente do 2 e 1. Na verdade, eles são iguais. Então, isso aqui basicamente dá uma matriz simétrica, 2 por 2, 3 por 3, que tem 6 elementos independentes. Certo? Então, basicamente, uma métrica é dada pela definição de 6 funções diferentes. Eu não entendi essa parte de elementos independentes. Eu estou só dizendo para vocês que E1 escalar E2 é igual a E2 escalar E1. Os 9 elementos seria 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 1 com 3, 1 com 2, 2 com 1, e assim por diante. São 9 deles, né? Porque eu tenho 3 vezes 3. Estou só te dizendo que o 2 escalar 1 é igual a 1 escalar 2. Então, se eu digo quem é esse cara aqui, eu não tenho liberdade de dizer quem é esse cara aqui. Então, eu não tenho 9 graus de liberdade nesse sentido, só tenho 6. Tudo bem. E1 escalar E2 é igual a E2 escalar E1. Certo? Se você quiser pensar um pouco mais graficamente, aqui vai ser assim, ó. E1, E1, E2, E2, E3, E3, e aqui sim, E1, E2, E1, E3, E2, E3. Tá certo? Ficou meio ruim aqui, deixa eu botar aqui. E3, E3. Tá certo? E esse lado da matriz é igual a esse aqui, ó. Esse aqui é o E2, E1. Só que E2, E1 é igual a E1, E2. Quando você pega uma matriz e pega só a metade de cima dela aqui, esse triângulo superior, é N vezes N mais 1 sobre 2. Tá? Então, é 3 vezes 4 sobre 2 elementos. 3 vezes 4 é 3 vezes 4 sobre 2 é 3 vezes 2, que é 6. Tá certo? Eu estou fazendo isso aqui porque vai ser importante, tá?
quando a gente for ver o campo eletromagnético, lá no finzinho do curso, a gente vai descobrir que, na verdade, o campo eletromagnético fazem parte de um único objeto matemático que chama tensor eletromagnético. E o tensor eletromagnético ele tem dois pedaços. Ele tem essas linhas aqui, essa linha daqui, que é o campo elétrico, e o miolo, que é o campo magnético. Tá? Por isso que eu estou fazendo essa representação aqui. Mas isso aqui é um tensor geral. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, como é que se dá o produto interno? Como é que a gente está de tempo? 11h05. Quando eu percorro os dois somatórios, eu percorro eles ao mesmo tempo, então é. Ou. Mesmo tempo, não. Então, Isso é sinônimo disso. tá, então aí nesse caso aqui embaixo seria A1, A1B. A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, A2... A2, tá. E tanto faz a ordem que você faz isso. Isso aqui, pessoal, é o primeiro exemplo do que a gente vai chamar de um tensor de segunda ordem. Tá? Esse símbolo é assim. 1 e 0. 1 se I for igual a J. E 0 se I for diferente de J. Tá certo? Então, na geometria euclidiana, eu digo que existe um sistema de coordenadas especial, que eu chamo de coordenadas cartesianas, e nesse sistema de coordenadas, eu tenho que EI escalar EJ é dado por delta IJ. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é geometria que a gente percebeu que existe no espaço que a gente vive. Tá? Se eu meço aqui em metro, aqui em metro, aqui em metro, e eu quero pegar, né, a projeção dessa árvore aqui, fazendo um triângulo ali embaixo, eu uso essa regra aqui e funciona. Tá? É a geometria euclidiana. Ok? Ou seja, não tem como provar isso aqui. Isso aqui é uma escolha que reflete a nossa realidade. Tá certo? Nessa situação, V escalar V é igual a soma de I e J, ambos indo de 1 até 3, e de VI, VJ, EI escalar EJ, que vai ser igual a soma de IJ de 1 até 3 de VI VJ, delta IJ, tá? Só que é o seguinte, eu vou somar aqui, eu tenho dois somatórios, eu tenho sobre I e tenho sobre J. Vamos escolher o sobre J primeiro, eu vou fazer o sobre J, eu vou fazer primeiro essa soma aqui. Não importa quem mais tem a J, o que importa é que o delta de Kronecker está ali. Então, eu vou somar com J igual a 1, por exemplo. Se 1 for diferente de I, isso é 0. Então, eu não preciso colocar esse termo. Eu só preciso colocar os termos onde I é igual a J. Então, isso aqui colapsa e mata um somatório. Da mesma forma que uma delta de Dirac vai matar uma integral, a delta de Kronecker mata um somatório. Que, essencialmente, é a mesma coisa. I de 1 até 3 de VI, VI. Mas aí vocês têm que sair da notação, da convenção de Einstein para chegar nessa expressão aqui. Mas é que vocês estão acostumados. Fala. Eu ia perguntar sobre a convenção de Einstein, durante o curso você vai começar a adotá-lo? Não. Não vou adotá-la, mas eu vou tentar ser sempre consistente como se eu estivesse adotando ela. O professor está falando ali que é VI, VI, por causa
E o delta de Kronecker que matou uma das somatórias. Não, porque veja, eu estou somando sobre J primeiro. E na hora que o J for diferente de I, esse negócio deu zero. Então eu não preciso incluir esses termos. Não, eu só posso fazer uma delas. Eu só mato um somatório com uma delta de Kronecker. Escalar. É a nossa função G ponto. Eu defini isso agora, justamente. Quando eu estiver usando coordenadas cartesianas e representando a geometria euclidiana, isso aqui é verdade. Tá, então a gente está definindo o produto externo normal Para a geometria euclidiana em coordenadas cartesianas. Então, você está dizendo, o produto interno é a delta de Kronecker? Nessa situação, sim. Vocês vão ver, por exemplo, que se a gente pegar geometria euclidiana em coordenadas esféricas, o produto não é mais dado para esse cara aqui. Tá certo? Só que vocês provavelmente estão acostumados a uma convenção em que você usa tetradas. Que você vai reescrever esses caras, renormalizando eles. Para vocês encontrarem aquilo que vocês chamam de normalmente R chapéu, teta chapéu e Φ chapéu. Vocês já viram isso? Cálculo 2? Vocês viram isso? Tá. Coordenadas esféricas, isso. Mas as tetradas têm suas vantagens e desvantagens. A gente vai ver na hora que a gente for definir os nossos operadores diferenciais, que eles são mais complicados em termos de tetradas e mais simples em termos dessas bases naturais, digamos assim. Que são o que a gente chama de bases coordenadas. Então, quando você vai usar, por exemplo, uma esfera, você define outros operadores. Por exemplo, você quer fazer o produto interno. Ele usar o delta de Kronecker, você vai definir um outro que vai fazer Isso. Exatamente isso. Tá? Mas aí é simplesmente a métrica euclidiana, a geometria não mudou. Você está mudando só que ela está sendo representada em termos de coordenadas esféricas. Mas a maneira que você está medindo as distâncias é a mesma. Tá? Esse é justamente a liberdade de calibre da relatividade geral. Você pode representar a mesma geometria de tantas formas diferentes. Então a exigência do Einstein é: eu quero uma teoria que seja invariante sobre a troca de representação. Posso trocar a maneira que eu represento as coisas e a minha teoria não pode ser dependente disso. Isso é invariância por diffeomorfismo. Então isso aqui leva àquilo tudo que vocês estão acostumados, tá? Pega o módulo do vetor. Quer o módulo do vetor? É x² mais y² mais z². É isso aqui, tá? Na verdade, quando a gente for falar de x, y e z, é um pouco diferente do v. Vetor é uma coisa, vetor posição é outra, totalmente diferente. A gente vai distinguir na hora apropriada, tá? Exatamente. Se você quiser, assim, se tiver ainda, mesmo que só um pouco estranho na sua cabeça, abre o somatório. Escreve aqui V1, V1, delta 1, 1, V1, V2, delta 1, 2. Faz todo ele. Tanto faz, é o que a gente chama de índice mudo. Aqui o índice I é mudo. Você pode trocar I, pode chamar de J, K, W, o que você quiser. Iota. Então agora a gente pode finalmente definir ângulo. Ângulo θ, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir que cosseno de θ é definido... Desculpa, aqui é I, J igual a 1 até 3. É I igual a 1 até 3. Então, eu vou definir que cosseno de θ é dado por V escalar U dividido pelo módulo de V
dividido vezes módulo de U. Ok? Essa definição de cosseno traz para vocês tudo aquilo que vocês estão acostumados de trigonometria, tá certo? Mas como eu falei para vocês, isso aqui vai ser estendido, a gente vai ver de forma simplificada, por exemplo, soluções em séries em que você tem um produto interno no espaço de funções. Então, se você quiser, você pode, por exemplo, calcular o cosseno entre uma parábola e uma linha reta, tá ok? Por mais estranho que isso possa parecer. Isso é uma definição só ou tem algum motivo que a gente possa escrever o cosseno? É que, na verdade, o que acontece é que você consegue mostrar que os produtos internos induzem uma noção... induzem não, eles têm, naturalmente, satisfazem a desigualdade do triângulo. Tá? Pelo fato de eles satisfazerem a desigualdade do triângulo, você prova que esse cara aqui é sempre menor ou igual que esse cara aqui. Então, isso aqui está sempre preso entre menos 1 e 1. Tá certo? Por causa disso que essa noção pode ser estendida de cosseno para qualquer tipo de espaço em que você tem um produto interno. Certo? A norma ela vai te dar o tamanho do vetor. Norma e módulo é a mesma coisa. Bom, V com V, isso. Que é a mesma coisa, só que aqui é CU aqui e aqui é CU. Então, pessoal, dado isso aqui, ó, vocês podem ver, por exemplo, pega um caso simples, V, no caso euclidiano, tá? V vai ser igual a V1 E1 mais V2 E2. E vamos pegar um U, que é igual a cadê? E1. Certo? Então, cosseno do θ entre V e U vai ser igual ao produto interno. O produto interno desse cara com esse cara é 0. O produto interno desse cara com esse cara aqui é 1, porque é o delta de Kronecker. Então, vai dar V1. 1. Aqui, módulo de V. Esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado. Raiz disso. V1 quadrado mais V2 ao quadrado. Módulo de U é 1 ao quadrado. Raiz de 1 ao quadrado é 1. Então, aparece um 1 aqui. Módulo de U é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Se você quiser pensar assim. Isso é 1. Raiz de 1 é 1. Então, um 1zinho aqui. É esse cara aqui. Mas isso é o que você estava esperando. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Mas é consequência da escolha do nosso produto interno. Se o nosso produto interno fosse diferente, a geometria seria diferente dos triângulos. Tá? Professor, o E ele está relacionado com a base, né? Ele é a base. Então, o U tem mesmo elemento da base? O U é um vetor. O U pode ser qualquer combinação linear da base. Em particular, ele pode ser 1 vezes E1 e 0 vezes os outros. Né? Ou seja, você pode pensar que isso aqui... Pode pensar o 1, E1, mais o 2, E2, mais o 3, E3. E eu estou fazendo a escolha particular em que o 1 é igual a 1, o 2 é igual a 0, o 3 é igual a 0. Estou escolhendo um vetor particular. Tá? Certinho? Bom, pessoal, então a gente tem duas opções. Vocês acham que a gente já começa a ver exercício agora?
ou eu faço o restinho da aula que já poderia ser o começo da outra, que é produto externo, produto vetorial, produto externo. É? Eu acho que não tem muito material para dar exercício, por isso que eu pensei em já ver se adianta. Tá. Porque isso aqui eu acho que vai ser mais difícil para vocês. Quando a gente definiu que o produto interno das bases é o delta de Kronecker, é válido falar que nessa brincadeira eu estou definindo equivalente a falar que o delta de Kronecker tem que ser métrica no espaço? É exatamente isso. Ok. Tá. Então, a métrica do espaço ele é relacionado com, como eu falo lá, por exemplo, a métrica do meu espaço é o delta de Kronecker. Então, eu posso falar que o meu espaço é o espaço euclidiano ou é ligado à ideia de coordenadas cartesianas apenas? Não. Se você pode escrever a métrica como sendo um delta de Kronecker em todos os pontos do espaço, o seu espaço necessariamente é euclidiano. Ok. Então, isso é válido para coordenadas certas? Na verdade, isso implicitamente define o que são as coordenadas cartesianas. São aquelas em que sua métrica é dada por uma delta de Kronecker. Parece pouco circular, né? O que eu quero dizer, por exemplo, eu lembro que o senhor comentou, quando estava explicando, que quando você vai passar, por exemplo, para coordenadas esféricas, muda. Muda. Então, nesse caso, a gente não está trabalhando com o espaço euclidiano? Está trabalhando no espaço euclidiano. Então, deixa eu falar de novo. Se você tem um espaço no qual você é capaz de escrever a métrica como uma delta de Kronecker, em todos os pontos dele, você está no espaço euclidiano. Isso não significa que essa seja a única forma de escrever a métrica. Mas se você consegue escrever ela em termos de delta de Kronecker, então é o euclidiano. Mas não significa que se você mudar o sistema de coordenadas, não vai mudar também a métrica. Tá? Então, ó. Mas qual foi o ponto para chegar naquilo ali? O que tem que tirar desse procedimento? Eu só estou mostrando que essa definição leva ao que vocês estavam familiarizados já. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui, você pode pensar nesses dois vetores no plano E1, E2. Tá certo? Talvez tivesse sido melhor ter escrito isso aqui explicitamente. O meu U nada mais é do que esse cara aqui, o meu E1 aqui, tá? E o meu V, ele tem uma componente arbitrária aqui, ó. V2 e uma componente aqui, V1. Tá certo? E aí o cosseno do ângulo, né, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, basicamente, o primeiro caso a gente define genericamente o ângulo entre dois vetores, e no segundo caso... Para qualquer tipo de produto interno que você possa ter. E no segundo caso a gente define entre um eixo. Na verdade, eu estou mostrando que essa definição mais abstrata, ela se reduz àquilo que vocês estão acostumados quando eu localizo esse vetor direitinho no eixo e tal. Então, produto externo. Então, a gente pode pegar e no nosso espaço a gente pode definir pontos. Ou seja, eu tenho um espaço, meu R3 aqui, tá? Eu posso dizer que uma coisa está nesse ponto aqui do espaço, tá certo? Claro que associado a esse ponto também tem um vetor, tá? Mas o ponto em si, ele não tem, para ele, nenhuma noção de direção, tá certo? Porque essa única noção de direção que a gente teria aqui seria esse vetor posição, ele é totalmente arbitrária. Porque ela depende justamente de onde eu boto a origem. Ela é um resultado secundário da minha insistência em descrever pontos como vetores. Mas o ponto em si, ele não tem associado a ele nenhuma direção. Ele é um ponto.
Tá? Se eu tivesse aqui um vetor, não. Um vetor, ele tem uma direção e sentido. Certo? Tem um módulo também. Então, ele está associado a esses objetos extensos, mas que são unidimensionais. Tá certo? Se eu mudar meu sistema de coordenadas aqui, eu posso fazer o que eu quiser. O meu vetor continua tendo a direçãozinha dele apontando lá na mesma direção sempre. As componentes dele podem ficar diferentes, porque agora eu estou escrevendo eles em termos de uma outra origem. Né? Eu pego um outro sistema de coordenadas aqui, assim, por exemplo, tá? E que ele aqui pode ter componente só na direção, digamos que eu vou chamar isso aqui de E3 linha, E2 linha, E1 linha, tá? Normalmente a gente faz aqui E3, tá? E2 e E1, tá? As direções que a gente geralmente desenha esses caras estão ver justamente com uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que é a regra da mão direita, que quebra uma das ambiguidades que a gente tem na definição desses produtos, tá? Então, nesse sistema de coordenadas, é claro que esse vetorzinho aqui V, ele vai ter 3 componentes diferentes de zero, digamos assim. Nesse aqui, digamos que eu ajustei esse cara aqui, justamente vai ficar na mesma direção desse vetor aqui, e nesse sistema de coordenadas ele tem só componente na direção E3 linha, tá certo? Mas o vetor é o mesmo, ele não mudou nada, mudou a componente porque mudou a maneira que eu estou descrevendo ele, mas ele continua sendo um objeto extenso, que define uma direção, um sentido e tem um módulo. Tá bom? Só que existem mais coisas no espaço tridimensional. Porque a gente não tem só linhas no espaço tridimensional, no nosso espaço. A gente vê que existem planos e existem volumes. Na verdade, a gente quase não vê nada que não seja volume, né? Quer dizer, quase não, nunca. Então, a gente precisa tentar, de certa forma, estender a noção de vetor, tá? Por uma coisa que defina, por exemplo, uma área. Tá certo? Ou uma coisa que defina um certo volumezinho aqui. Tá? Finge que isso aqui é um cubo aceitável. Tá? Então a gente vai dar as primeiras ferramentas para fazer isso, para mostrar para vocês como que algumas contas que vocês geralmente aprendem como uma fórmula dada, se dão, tá? Porque eu acho que isso esclarece a noção geométrica do que a gente vai ver mais para frente. A gente vai entender justamente por que o campo magnético tem uma essência geométrica diferente do campo elétrico e assim por diante. Por isso que eu acho que essa parte é importante, tá bom? Vamos lá. Então, isso aqui é a motivação. Então, a gente vai definir produto tensorial. Ok? A gente vai fazer isso de uma forma bem simples, tá? A gente vai dizer que existe um espaço, que é o espaço V tensor, é o xzinho com a bola, tá? V, que é igual ao conjunto do V cartesiano V, tá? Mais propriedades. Tá? A gente vai dizer que um elemento desse cara aqui a gente poderia chamar, por exemplo, VU. Né? Isso aqui é um elemento daqui. Certo? A gente vai usar uma notação um pouco diferente, que vai ser essa aqui. VU. Tá certo? E a gente vai dizer que esse produto é multilinear. Tá? Então ele é multilinear, significa, por exemplo, que... Aí eu não vou usar a notação carregada daqui para frente, porque senão a gente não vai chegar no lugar nunca. Tá? A, V, U é igual a que multiplica V, U. Que é igual a V, produto tensorial A com U. Isso é uma aplicação multilinear. Tá? E eu vou dizer também que V tensor U mais W, onde V, U e W pertencem ao meu V maiúsculo, né? Isso aqui vai ser igual a V,
U mais, onde esse mais agora é a soma de elementos de um espaço vetorial, V W. Tá? V com U, V com W. Então, é aquela mesma brincadeira. Lembra que eu fiz com R, R e R? E eu fiz o seguinte, eu quis transformar o produto cartesiano de R com R num espaço vetorial. Então, eu tive que definir o que é soma, multiplicação por escalar e tal. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou pegando dois espaços vetoriais quaisquer agora e formando um terceiro espaço vetorial, que eu estou chamando que é o espaço produto tensorial. E eu estou definindo os produtos que eu preciso para que esse espaço aqui seja um espaço vetorial também. Tá? Então, pela linearidade, a gente pode pegar quaisquer vetores V e U e vocês vão ver que eu vou ter a seguinte base nesse espaço. E1 E1 Professor, esse produto tensorial está contido no espaço real? Ou não necessariamente? Não, esse produto tensorial está me definindo um novo espaço vetorial. Isso aqui é um outro espaço vetorial. É um novo espaço. Você pega dois espaços vetoriais e faz Defino um produto entre eles que me gera um novo espaço vetorial. Isso é um tensor. Tá? Vocês vão ver que isso é um tensor no sentido das direções, formando áreas, por exemplo. Mas vocês vão ver que isso aqui é um tensor também quando a gente for lá, estudar a separação de variáveis para resolver uns problemas de eletrostática, em que esse cara aqui é o espaço das funções de θ, esse cara aqui é o espaço das funções de φ, e depois eu tenho o espaço das funções de R. E o produto tensorial dos três espaços me dá qualquer função de θ, φ e R. Tá? Tá o quê? A gente ainda não define o produto externo, não. Eu preciso do primeiro do tensorial para depois definir o externo. O primeiro professor falou de dois ângulos vetoriais e então o terceiro seria um tensor. E isso descreve áreas. Se eu fosse escrever volumes, como seria? Seria o que a gente vai ver daqui a pouco. Seria o produto externo do produto externo. Ah, sim. Porque vale. Aqui eu estou usando o mesmo espaço, tá? Estou usando o espaço V e o espaço V. Mas esse produto ele vale para qualquer tipo de dois espaços que eu quiser botar aqui. Digamos que eu tenho um V e um U espaço, né? Sei lá, um W maiúsculo. Um outro espaço aqui. É a mesma. Tudo que eu estou falando aqui vale igual. Tá certo? E você veja que aqui, ó. Isso aqui mostra que a multiplicação do produto tensorial pode ser reescrita como a multiplicação no vetor da esquerda, em que aqui usa-se a multiplicação entre escalar e vetor deste espaço aqui. Mas também pode estar aqui. Então, é uma compatibilidade entre as três estruturas. Então quer dizer que o produto vai sempre herdar. O resultado final vai sempre herdar as propriedades dos dois juntos. Isso. Exatamente. Você está arrastando essas propriedades para estruturas mais complicadas. Mas isso tem uma propriedade que só existe nos números. Eu vou conseguir fazer aquilo. Pode repetir? Se eu tiver uma propriedade que só existe em um dos espaços, eu ainda vou conseguir fazer aquilo. Não, porque isso não vai acontecer, porque a gente está sempre tratando de espaços vetoriais. Então, as propriedades são sempre as mesmas. Certo? Se você quisesse aí definir um produto tensorial entre um espaço vetorial e um grupo de Lie, por exemplo, aí você teria dificuldades, porque isso que eu falei não existe. Pelo menos... Eu estou com um pouco de dificuldade na anotação. Então, ali você está falando do espaço V, tensorial com V, é igual ao externo. Isso, é dado pelo conjunto
definido pelo produto cartesiano, ou seja, dos pares ordenados, de elementos onde esse cara habita aqui e esse cara habita aqui, mais uma série de propriedades. Da mesma forma, por exemplo, que eu defini o R2. Né, eu disse que é um conjunto que tem uma série de propriedades entre eles, tem certas funções definidas neles. São essas funções que eu estou definindo aqui agora. Só para eu entender. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, da base, do estado esquerdo, porque eu estou falando do espaço vetorial, né? E aí, do lado direito, eu estaria falando dos vetores que estão... Eu acho que eu estou entendendo a sua dúvida. Aqui, o símbolo tem um significado diferente. É isso que você está falando, né? Aqui é o produto entre espaços. Aqui é o produto entre vetores. Você tem razão, é isso mesmo. Mas a gente usa o mesmo símbolo. Tá. Tá? Sabe que isso para mim ainda só não fez sentido, porque então ali eu não uso o X em vez do produto tensorial. Porque a gente confundiria isso com produto cartesiano, com produto vetorial. Isso não é produto vetorial, é produto tensorial. É só para não confundir com outros produtos. Tá? Sempre que eu estou referindo um par ordenado com vetores, eu estou querendo ou não fazer um produto tensorial dele. Sim. Porque geralmente você quer somar esses objetos, você quer, né, fazer algum tipo de estrutura de espaço vetorial. Em algumas situações particulares, isso pode ser uma variedade e você não está interessado em soma. Mas, em geral, você está. Então, beleza, você pode fazer o produto tensorial para criar um novo espaço vetorial. E no caso de dois vetores ali, o produto tensorial, o que você está criando? No caso do quê? Ali, de dois vetores. O que você está criando? É um elemento de V, tensor V. Então, é um tensor que está nesse novo, né? O vetor que está nesse novo espaço vetorial. Isso, porque esse, né, o produto, deixa eu escrever mais explicitamente. O produto tensorial, ele leva V em um elemento de V. Tá? Então, se eu quisesse escrever igual eu estava escrevendo antes, né? F, isso aqui é um subíndice, tá? De V com U é igual a aquilo que eu estou escrevendo aqui. V. Eu poderia usar essa anotação aqui se eu quiser ser mais claro. E isso aqui pertence a V. Tá? A definição de produto tensorial ela é bem mais complicada que isso. Isso aqui é um atalho que eu estou fazendo. Eu teria que definir covetores, que são os espaços duais, e depois definir os funcionais multilineares nesse espaço. E a gente não precisa fazer isso. A gente pode usar esse atalho aqui. Que no caso dos espaços de dimensão finita são bons o suficientes. Ficou mais claro, pessoal? Bom, então deixa eu continuar o que eu estava fazendo aqui embaixo. Então a gente tem aqui esse conjunto da base. E1, eu vou ter o E1, E2, eu vou ter E1, E3, eu vou ter E2, E1 e assim por diante. E vocês podem ver isso aqui e ver que eu vou ter 9 elementos. Tá certo? Então a dimensão de V é igual à dimensão de V ao quadrado. Tá? Aquela questão de você ter E1 vezes E2 e E2 vezes E1. Mas não tem nenhuma simetria aí. Lembra que no caso mais complicado, eu ainda posso ter um produto tensorial entre dois vetores de espaços diferentes. Nem faria nem sentido eu dizer eu trocar um com o outro. Porque um vetor habitaria um espaço e outro habitaria outro. Não faz sentido trocar a ordem deles.
Tá? Professor, eu não entendi que operação está sendo feita com esse produto tensorial. É um produto mesmo, uma soma? Então, eu estou definindo um novo espaço que vocês ainda não têm nenhuma intuição sobre ele. Tá? E estou mostrando como que eu pego elementos de um espaço anterior que vocês já conhecem e leva e encontram objetos nesse novo espaço, que é o espaço do produto tensorial. E agora eu vou definir mais um pedacinho de estrutura para dizer o que esses caras são, para que eles servem, de onde que eles vêm, o que eles fazem. Mas eu preciso de um pouco de matemática antes de poder ter estrutura suficiente para explicar o significado geométrico dessas coisas. Mas é normal, vocês estão realmente no meio do caminho, não dá para saber onde que eu quero chegar ainda. Ainda no produto das varas, eu não poderia usar o mel para trabalhar algo, né? Porque não necessariamente vai... Isso não tem nada a ver com o produto interno. Então, esse aqui é um objeto, esse aqui é um elemento da base. Tá? É um elemento da base, assim como você tem o E1, é o 100, isso aqui é um outro cara. É um elemento da base Desse novo espaço, exatamente. Tá? Por acaso, esse espaço ele é isomórfico ao espaço das matrizes 3x3. Então você poderia pensar nesse cara como uma matriz que tem todas as entradas iguais a 0, exceto a primeira, que é 1. Se você quiser pensar nas sequências ordenadas e as extensões que seriam as matrizes, esse espaço ele é isomórfico a esse espaço das matrizes, tá? Só que essa analogia já cai por terra quando você for para o caso de espaço tensorial entre 3 espaços. Seriam matrizes com 3 entradas, seriam matrizes tridimensionais. O produto interno entre dois vetores é um vetor também ou é um escalar? É um escalar. Você pretende escalar com um espaço vetorial? Não, isso aqui é um produto externo. Isso tudo que a gente está vendo é produto externo. A gente viu antes o produto interno. Isomórfico é que você pode fazer uma associação de 1 para 1 entre os dois. E que essa associação 1 para 1 preserva as estruturas de espaço vetorial. Ou seja, você sabe somar uma matriz com outra matriz, não sabe? Aí você pode fazer a seguinte pergunta. Eu pego essa matriz, somo com essa e encontro uma terceira matriz. Maravilha. Aí eu agora vou mapear essa matriz num tensor de segunda ordem, mapeio essa num tensor de segunda ordem e o resultado num outro tensor de segunda ordem. Agora eu pego esse tensor, somo com esse e vejo se eu encontro esse terceiro tensor aqui. Se a resposta for sim, você preservou essa estrutura de espaço vetorial daqui para cá. Então eles são isomórficos. Produtos. Desculpa, isso aqui é tudo que eu estou fazendo produto tensorial. Produto externo ainda não cheguei, eu confundi na hora de falar, mas pode falar. Era isso. Entendendo que o produto externo está sendo a mesma coisa que o produto tensorial. Não. Produto tensorial é um passo antes. Tá? Então, a gente pode agora finalmente definir o produto externo. Tá? O que você está definindo ali é que a dimensão do espaço que você está criando vai ser igual à dimensão dos... Seria a dimensão seria o produto das dimensões dos espaços que compõem aquele produto tensorial. Aí como tem que ser igual, por isso que é o quadrado. Isso porque eu estou usando V com V. Se fosse V com um W, seria a dimensão de V vezes a dimensão de W. Tem algo para isso? Você fazer o produto tensorial de espaços com dimensões diferentes? Não. Vocês vão ver o tempo todo. Na mecânica quântica, vocês vão ver lá quando vocês introduzirem spin, o produto tensorial do espaço dos espinores com o espaço das funções. Nada demais. Quer dizer, nada demais. Nada mais do que a estrutura que vocês já estão vendo aqui, só que aplicada num contexto, obviamente, mais complicado. Não. O produto vetorial é uma simplificação do produto externo, que a gente vai ver já já. Então, a gente define o produto externo. Então, a gente vai dizer que E
V externo U vai ser igual a V U menos U V. Ok? Vocês veem que o produto externo ele só pode ser feito dessa forma se aqui for o mesmo vetor, o mesmo espaço vetorial. Senão isso aqui não faria sentido. Tá? Aqui é só uma definição, tá? É uma definição. Isso aqui é sinônimo disso aqui. É a mesma coisa, não é uma igualdade. Porque aqui é um elemento daqui e aqui é um elemento daqui. Se eu quero trocar de posição, só faz sentido trocar de posição se o espaço for o mesmo. Se for fazer o produto tensorial dos dois vetores que estão no mesmo espaço vetorial, é possível ele tem que ser necessariamente de espaços diferentes? Não, geralmente aqui no caso é do mesmo espaço. Ah, eu achei que eram diferentes. Eles só indicavam que era a mesma direção. Não. O V é V e V aqui. Se fossem diferentes, eu teria escrito uma coisa tipo V tensor W. Não, é o mesmo. E assim, no nosso caso a gente não vai precisar. Se eu quiser, eu vou porque assim, na parte de técnicas de resolução de problemas de eletrostática, vocês vão usar muito dessas coisas, mas sem saber o nome delas. Método de separação de variáveis, equação, problema de Sturm-Liouville, Laplaciano e tal. Eu vou falar que essas coisas têm esses nomes relacionados a isso, mas eu não vou fazer uma aula dessas coisas, porque isso está em Física Matemática 2, tá certo? Mas esses contextos mais complicados eu não estou mostrando aqui, porque a gente não vai usar eles na prática. Não vai usar eles definidos assim. Tá? A gente vai fazer uma coisa mais pé no chão. Ok? E a gente pode ver o espaço que eu obtenho assim, ó, V externo V. Tá certo? Como sendo o espaço cuja base são todos os vetores do tipo para qualquer I e qualquer J dentro de 1 a 3. Tá certo? Isso aqui é um novo espaço vetorial. Ele é definido sobre o espaço tensorial, do produto tensorial, tá certo? E vai ter uma dimensão diferente. Primeira coisa que vocês podem ver é que se eu somar coisas desse tipo, eles continuam sendo desse tipo. Tá? Então, a soma é fechada, então forma um espaço vetorial próprio. Tá certo? E qual é a dimensão desse espaço? Quando eu pegar aqui, ó, 1, vai dar E1 menos E1, que é o elemento nulo. Então eu não tenho esse cara. Então eu só tenho 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Eu só tenho 3 elementos. Em geral eu tenho N vezes N menos 1 sobre 2. Tá certo? Nesse caso é 3 vezes 2 sobre 2, que é 3. E essa foi a coincidência que o Gibbs usou para fazer a introdução do produto vetorial. Por que o produto vetorial faz? Esse cara, ele está habitando esse espaço aqui. Mas esse espaço é tridimensional. Assim como o espaço vetorial original. Aí ele falou, vou fazer o seguinte, vou fazer um truque. Que é muito importante, é um truque que é um mapa muito famoso. Mas eu vou fazer um mapa entre esse espaço e esse espaço aqui. Oi? Eu não diria que é uma mera coincidência, mas funciona porque é uma coincidência. Porque a coincidência é importante, tá? Por isso que eu quis tirar o mera dela. Eu estou dizendo que a base aqui são todos os elementos nessa forma aqui para todos os valores de I e J. Ou seja,
A base aqui é E1, E2, E1, E3 e E2, E3. Aí você pode se perguntar, mas e cadê o E2 e E1? Basta você olhar para cá e ver que esse produto é antissimétrico. Ou seja, V externo U é igual a menos U externo V. Basta botar o menos em evidência. Tá certo? Então, eu só tenho 3 elementos independentes na minha base. O que seria essa base? São todos são os 3 vetores que você precisa para escrever qualquer vetor desse espaço. Então, no caso disso aí, essa parte de V, produto externo V, a gente está definindo como se fosse um plano. Exatamente isso. Aí, Quando a gente restringe a esse espaço, né, é exatamente essa é a parte da explicação que eu ia dar agora. Quando a gente restringe a esse espaço, a gente vê que esses objetos representam os planos possíveis que eu tenho no meu espaço. Se eu estou no espaço tridimensional, eu tenho esse plano aqui, o XY, o XZ, ZY, assim por diante. São 3. Eu tenho 3 direções. Então eu posso mapear um no outro, que é isso que eu estou falando aqui. Se eu tivesse um espaço quadridimensional, aí já é pior. Eu tenho o plano 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4 e 3 com 4. Então são 6. E eu tenho 4 direções no espaço quadridimensional. Então eu já não consigo fazer esse mapa, pelo menos não da forma simples. Ele aparece, ele existe, no caso geral, mas aí ele não vira esse produto vetorial. Tá certo? no caso aí, é um plano, produto externo dele mesmo. Como assim? Ou não, o V, produto. Isso aqui. Aham. Eles são o mesmo plano? Não, isso aqui a gente chama do espaço dos bivetores, cujos elementos representam planos orientados. Tá certo? Porque, veja, E1, E2 seria, em princípio, o mesmo plano do E2 e E1. Só que tem um sinal que troca. Isso é a orientação do plano. Da mesma forma que você pode pegar o produto vetorial, você tem um vetor, você sabe que ele está sempre ortogonal ao plano dos vetores que o definiram, né? Só que ele pode estar aqui e para cá. Qual a diferença dele estar para cá, para cá? Que a gente justamente define pela regra da mão direita. É a orientação do plano. Então, os planos na física, no eletromagnetismo, são orientados. Tá certo? São superfícies orientáveis. Professor, então, no sinal que você falou, ali eu tenho o E1 e E2, né? Eu estou considerando os dois lados, porque dá um plano, né? Isso. E daí eu estou considerando só a parte do. Eu não entendi essa parte do sinal. Porque eu deixei de falar que tem três combinações, né? Uhum. Daí teria 6 por causa do sinal. Eu não entendi. Não. É a mesma coisa você falar que você tem um vetor e você tem um vetor E1. Tá certo? Só que aí você fala o seguinte, o vetor E1 ele convenciona apontar na direção E1. Se eu quiser os vetores que apontam na outra direção, eu preciso do sinal menos, que vai ser o menos E1, que aponta na outra direção. É a mesma coisa. Eu tenho planos, e o plano pode estar na direção, digamos, para a face superior dele ou para a face inferior dele. Entendeu? E mesmo a orientabilidade de um plano depende da característica topológica do espaço. Que você podia girar ele, e ele agora, o que era norte vira sul, o que era sul vira norte. Mas a gente não vai falar disso. Professor, surgiu mais uma dúvida aqui. O professor falou para pegar as bases ali e substituir-se no produto vetorial, no produto externo. Então, E1 tensor E2 vai ser diferente de E2 tensor E1, no caso, né? Isso. Isso. E vai formar um elemento da base do meu produto, espaço produto externo. Tá certo? Então vocês veem que a evolução é ponto, uma dimensão, vetor 3 dimensões, planos 3 direções também, então é 1, 3, 3 e volumes. Eu vou ver, na outra aula a gente só vai ver mais algumas propriedades disso aqui antes de fechar a aula de hoje, mas vocês vão ver que os volumes também são unidimensionais, porque não tem mais que você possa fazer do que E1 externo, E2 externo, E3. É o máximo que você pode fazer.
Então é 1, 3, 3, 1. Né? Você tem um mapa que leva esse 1 nesse 1 e um mapa que leva esse 3 nesse 3. Esse é o mapa de Rhodes, que é esse mapa que faz isso aqui. Tá certo? Quando você está no espaço-tempo, você tem 4 dimensões. Então a sua evolução é 1, 4, 6, 6, 4, 1. Deixa eu ver se é isso. Não, tá errado. 4, 1. Então você tem uma noção de ponto, 4 direções, 6 áreas, 4 noções de volumes, porque no espaço-tempo você tem x, y, t, você tem y, z, t, você tem os volumes que envolvem espaço e tempo, e você tem o volume quadridimensional, que é o volume que é x, y, z e t. Tá certo? Então, é evolução. Então, o mapa de Rhodes, nesse caso, leva esse 1 nesse 1, esse 4 nesse 4 e o 6 no 6. Então, a coincidência do 3 e no 3 não existe aqui. Esse aqui é dimensão diferente desse. E você falou, definição de ponto, tem mais de uma definição de ponto, pode ser duas? Nesse caso, se você quiser pensar que quantos espaços unidimensionais você tem, é sempre o espaço do ponto e sempre o espaço do maior dimensão, que no caso aqui é o volume quadridimensional, e no nosso caso o tridimensional é o volume tridimensional. Se eu te perguntei, existia um espaço dimensional onde teria mais de uma definição de ponto ou não? Só existe no caso, a gente só acaba tendo uma outra definição de ponto no sentido de funções escalares, com as funções pseudo-escalares por causa da insistência de não usar bivetores e trivetores. E aí você acaba chamando uma coisa que é um volume de uma coisa escalar. Entendeu? Quando na verdade não é exatamente isso. Deixa eu ver se dá tempo. Tenho 2 minutos. Tá? Então, ó, pessoal, vocês podem checar as seguintes propriedades, aí a gente continua essa conversa na próxima aula, tá? Mas as propriedades são VU é igual a menos UV, tá? Aqui a gente vai ter, por causa das propriedades anteriores, que V mais U externo W é igual a V externo W mais U externo W. Tá certo? Você tem aqui novamente A V externo U é igual a que multiplica V externo U. Tá? E a última propriedade eu coloquei aqui só para adiantar a vida, mas a gente não vai... eu vou falar isso de novo na próxima aula, que a gente tem que ver o externo. Aí externo do externo, precisa definir o produto tensorial do V com outro V, seria o produto externo tensorial de V com V com V, tá? Para definir esse cara aqui. E aí a gente define o produto externo e o produto tensorial, por sua vez, de forma associativa, né? Esse cara aqui vai ser igual a V externo U externo W. Tá? Bom, pessoal, a gente termina aqui a aula de hoje, continuamos na terça-feira. E olha, esse aqui é um material extra que eu dou, tá? Eu não cobro isso aqui profundamente, eu vou cobrar as propriedades depois que vocês têm que saber do produto vetorial, né, dos operadores diferenciais normais e tal. Eu não vou cobrar se vocês me provarem nada sobre esses produtos, tá? Mas eu passo esse material porque eu acho que, pelo menos para mim, tem muita coisa que é mágica. Ah, por que o produto vetorial é daquele jeito? Por que tem aquela matrizinha? Por que a gente faz aquela coisa, né? Que multiplica esse por aquilo? E por que isso me dá os resultados geométricos que eu queria, entendeu? E você faz uma construção natural mais natural dessa, que você induz essas estruturas através das estruturas mais simples. Eu acho que, de certa forma, eu tento dar para vocês uma ferramenta de compreensão de onde que essas coisas não vêm do nada, não são arbitrárias, entendeu? Elas são construídas de forma consistente. Bom? Valeu, pessoal.